Fala, amigo do canal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Meus amigos, mais uma vez aqui, de volta, aquela casa que eu fiz aqui a inspeção e a vistoria, a pedido do amigo Celso de Freitas, que é o proprietário aqui desse imóvel, que está em construção, né? Ele estava desconfiado que estava sendo enrolado pelo pedreiro, tal. Me pediu para fazer uma vistoria aqui. Eu vim aqui indicado por um engenheiro conhecido dele, né, do amigo Celso, que é o dono da obra aqui, e combinamos a vistoria, vim e tal. Constatei que realmente tinha muita irregularidade aqui e os condutores eram condutores velhos, fios velhos, na verdade, que o pedreiro trouxe de outra obra, e com isso ele estava colocando os fios velhos na instalação que era para ser nova, né? Sendo que o amigo aqui ele já tinha comprado 28 rolos de fio para fazer a instalação elétrica da residência, né? Como ele me falou hoje, eu posso falar. Deixa eu. Celso, quer vir aqui? Vou postar no canal. Não? Posso falar? Pessoal, ele está aqui, né? Chegou, está aqui, que teve que vir para poder ir na delegacia, né? Inclusive o pedreiro não ficou preso, porque ele é um cara muito gente boa, né? E não quis prestar queixa, mas fez o boletim de ocorrência, tá? Eu não sei como é que funciona essa coisa de delegacia, porque eu nunca tive na delegacia, na verdade, e nem quero ir. Deve ser um negócio muito esquisito e eu não me sinto bem, sabe? Não fui, né? E ele fez todo o procedimento, mediante as provas que foram emitidas para ele, né? Fiz um laudo técnico direitinho, emiti para ele, constatando todos os problemas que tinha na casa. Ele foi lá, prestou um boletim de ocorrência, o pedreiro foi lá também, né? Prestou o depoimento dele, ele confessou lá que tinha realmente errado, tal, que fez uma coisa muito errada, pediu desculpa. Mas esses pedidos de desculpa desse tipo de gente, meus amigos, é um pedido de desculpa que eu posso falar da seguinte forma: hipócrita. Só pediu desculpa porque foi descoberto. Se não tivesse sido descoberto, não teria pedido desculpa coisa nenhuma, continuaria roubalheira, né? E vida que segue. E o cliente que estaria tomando aí no centro da Goiaba, né? Como ele vinha tomando. Mas como foi descoberto, então vamos lá pedir desculpinha, desculpinha, desculpinha. Enfim, como o cara aqui é um cara muito gente boa, né? É um cara bom de coração, não quis que ele ficasse preso, né? Foi uma advertência, foi chamada a atenção, passou vergonha, né? Perdeu o trabalho, né? Agora, eu vou vir com o meu pessoal aqui na obra, que a casa dele é grande, pessoal. Isso aqui é só o corredor, tá? Isso aqui é apenas o corredor da casa. É um dos corredores da casa. A casa do cara é enorme, né? Tem 2 quartos, uma sala enorme, né? A sala é aqui, cozinha aqui, né? Cozinha muito grande. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem para 2 carros lá na frente também, né? Tem mais um terrenão grandão lá atrás, enfim, é um casarão, né? O cara perdeu a boquinha, agora eu vou vir com a minha equipe aqui, vou fazer toda a parte elétrica, vou fazer todo o procedimento, tá bom? Quando eu estiver fazendo o serviço aqui, eu vou filmar para vocês, que ele já me deu autorização para isso, tá bom? Vamos montar aqui um quadro de distribuição de circuitos para 24 disjuntores com DR, DPS e o AFDD, que é o famoso AFCI, tá bom? Já foi pedido, tá? Esse dispositivo DR, DPS, o AFDD, que não tinha, o cara ia montar para ele aqui um quadro comum,
sem esse dispositivo, né? Porque o cara não sabia montar também. Mas enfim, vamos fazer aqui a parte elétrica dele, né? Então assim, meus amigos, com isso tudo, com essa situação toda, o que é que a gente aprende com isso tudo? Meus amigos, o crime não compensa. Seja ele pequenininho, seja ele grande, seja ele enorme, seja ele um absurdo. Qualquer tipo de coisa errada na sua vida vai dar ruim, meu amigo. Não adianta, tá bom? Não adianta. Não adianta você agir sujo com as pessoas, que uma hora a casa cai. Tá bom? Isso é o que a gente tira de aprendizado desse tipo de coisa. Entendeu? A safadeza, a roubalheira, o mau caráter, sabe, a sacanagem. Meu amigo, não adianta. Você vai se dar mal. Hoje ou amanhã a casa vai cair, bicho. Não adianta. Seja honesto. Falo para você de coração, vale muito a pena. Tá bom? Vale muito a pena. Tá? Eu não queria pegar o trabalho, mas ele insistiu muito, né? Ele insistiu muito, ele, a esposa, insistiram muito. Disse, Mauro, eu quero que você faça agora a minha parte elétrica, né? Eu falei, poxa, vai pegar mal e tal, fica uma coisa chata. Mas enfim, eles insistiram muito, pessoal. Eu não queria pegar, mas eles insistiram muito. A pessoa que me indicou também, me ligou, falou, Mauro, pega a parte elétrica do cara, faz a parte elétrica do cara aí, entendeu? Eu vim fazer uma vistoria, eu não vim sujar a imagem de ninguém. Eu vim fazer o meu trabalho. Apenas isso, o meu trabalho, vim ganhar meu dinheiro. Eu não vim sujar a imagem de ninguém, apenas mostrei a verdade do que estava acontecendo. Tá bom? Então assim, mas eu ia me sentir um pouco assim, não sei, é uma sensação estranha. Eu não me senti bem, mas eles pediram, insistiram, a pessoa também que me indicou para ele. Me ligou, Mauro, pega, larga de ser bobo, de ser besta, pega isso aí, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Enfim, chegamos a um consenso, vou fazer a parte elétrica dele, tá bom? O aterramento. Inclusive, pessoal, temos aqui um assunto, eu tirei um trecho aqui, de alguns resumos aqui relatados aqui, do sistema de aterramento, tá bom? O sistema de aterramento TT e o sistema de aterramento TNS, tá bom? O sistema de aterramento dele aqui vai ser aterramento TNS, tá bom? Ele não quis o aterramento TT, porque o solo dele aqui não é compatível. Eu já medi. Então, assim, a resistência, ela tem que ser bem baixa, entendeu? Ou próximo a zero, entendeu? Às vezes a gente fala ou zerada, só que não tem como você zerar um aterramento, meu amigo. Não tem como. Às vezes até os engenheiros mesmo falam que ou zerar, ou zerar. Isso é um ditado que a gente fala na área elétrica, mas não tem como você zerar um aterramento, porque depende muito de vários fatores, meus amigos. Então, assim, um aterramento ele nunca zera. Essa é a realidade. Mas você tem que manter ele mais próximo de zero possível. A resistência dele tem que ser o mais próximo de zero possível. Tá bom? A área dele aqui não é propícia para fazer um aterramento TT. Tá? Então vamos fazer o aterramento TNS, que é interligado através de um BEP, né? E antes de chegar no DR, a gente tem que passar pelo um barramento. Eu vou mostrar todo o processo para vocês, tá bom? Isso, meus amigos, um estúdio ajudaria muito, mas infelizmente estou tendo pouco apoio aí dos inscritos, infelizmente. Estou tendo pouco apoio, estou tendo, assim, a colaboração está sendo muito pouca. Eu estou já para desistir de pedir auxílio aqui no YouTube, sinceramente, aos inscritos aí. Estou já para desistir, não tem como, não dá. Uns falaram que ia ajudar aí, eu pensei até que agora ia andar, mas tem uns inscritos aí no canal aí que entraram em contato comigo falando que ia ajudar, mas isso foi o mês passado e já está entrando no segundo mês e aí é aquela coisa, né? Fica uma coisa bem chata isso e eu estou já para desistir, deixando bem prolongado, bem lá para frente. Né? Quando eu puder fazer, eu faço, se não, eu vou postando vídeo para vocês assim mesmo, tá bom? Pessoal, então é isso. Vamos falar um pouquinho aqui do aterramento TT. Vários inscritos aí me perguntou por que eu não gosto de fazer o aterramento TT e prefiro o aterramento TNS.
Pelo simples motivo, meu amigo, é o que eu acabei de falar aqui, tá? O aterramento TT, quando ele é um aterramento mal feito, pessoal, ao invés de ele ajudar, ele atrapalha, tá bom? O aterramento TNS é diferente, porque ele já vem interligado junto com o neutro da concessionária. Você interliga ele junto com o neutro da concessionária, tá bom? Porém, você tem que atentar para alguns detalhes para poder fazer esse tipo de aterramento. Senão dá ruim. Mas isso aí eu vou ensinar para vocês aqui também, tá bom? Mais bem lá para frente, depois que eu começar a montar o aterramento TNS, vocês vão ver como que se faz um aterramento TNS, tá bom? O aterramento TT, ele tem, assim, seus contras. É mais contra do que a favor. É mais contra do que prós, tá? Então, assim, eu prefiro o aterramento TNS pelo simples fato dele já ser interligado com o neutro da concessionária, que já é aterrado, tá bom? Que já é aterrado. Então, o aterramento TT, ele traz vários problemas, meu amigo. Quando ele é um aterramento mal feito, não tem aparelho para você medir ele, tipo um termômetro, e você mede ele com a lâmpada. Ah, a lâmpada acendeu, o aterramento está 100%. Não, nada disso. Nada disso. Aqui dali é um teste que a gente faz, é um teste parcial. Ele não é um teste final. Ele é um teste parcial. Mas isso não quer dizer que porque a lâmpada acendeu, você botou uma perna de fio na fase e uma perna de fio no sistema de aterramento, a lâmpada acendeu. Isso não quer dizer que ele está 100%. Aqui dali é um teste parcial. Ele não é um teste 100% seguro. Tá bom? Porque, como eu acabei de falar para vocês aqui, o aterramento TT, ele depende muito de vários fatores para ele ficar legal. Ele não vai ficar 100%. Ele vai ficar 70%. Tá bom? Eu posso falar dessa forma. 70%. Tá bom? Agora, o teste com a lâmpada é um teste parcial, não é um teste 100% seguro. Tá bom? Ah, seu Mauro, mas por quê? O que é que acontece com o aterramento mal feito? Pessoal, choques elétricos. Você pode levar um choque elétrico em um fogão, em uma geladeira, em uma máquina de lavar, em um forno de micro-ondas. Tá bom? Por que acontece isso? Porque ele retorna. Entendeu? Ele retorna, ele dá aquele retorno pelo neutro. Tá, pessoal? Então, assim, ao invés de ter eficácia, ele vai prejudicar a sua parte elétrica. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu ler para vocês aqui. Choque elétrico, tá bom? Ao tocar aparelhos, lâmpadas piscando. Pessoal, lâmpadas piscando, eu notei aqui para ficar melhor e mais rápido, que é muita coisa. Tá bom? Lâmpadas piscando ou queimando com frequência por conta de sobreaquecimento que dá. Tá, pessoal? Disjuntor desarmando sem motivo aparente. Por quê? Aquece, dá sobreaquecimento. Esse é o aterramento. Esses são os problemas que traz um aterramento TT mal feito. Sem o seu devido aparelho ali fazer uma medição e analisar o terreno ali para ver se tá bom. Se dá para você fazer aquele aterramento TT. Tá? Lâmpadas queimando com frequência, tá, meus amigos? Disjuntor desarmando por motivo de sobreaquecimento, tá? Equipamentos param de funcionar ou apresentam desempenho ruim, tá bom? Por conta de um aterramento mal feito. Estamos falando do aterramento TT, tá bom? Tomadas ou aparelhos quentes. Você bota a mão ali naquela tomada e você vê que ela está muito quente e não sabe o motivo. Aterramento TT mal feito. Tá bom, meus amigos? Tem outras condições aqui. Condições variáveis, pessoal. Condições variáveis. A qualidade do solo, é o que eu acabei de falar para vocês aqui. Tá? Mudança do tempo, aumento, né, da resistência, aumentando a resistência do aterramento,
comprometendo o sistema por completo. Tá bom, meus amigos? Sintomas e problemas com aterramento e possível aumento de consumo, tá? Da energia elétrica. É o que eu falei para vocês, né? Acabei de falar para vocês aqui. Aparelhos não funcionam da maneira correta, gera sobreaquecimento, entendeu? O mau funcionamento de modo em geral falando, tá, pessoal? Agora, desempenho ruim. Pessoal, tudo que eu estou falando para vocês está relacionado ao aterramento TT, tá bom? Quando ele é mal feito, que não tem um termômetro para você medir o sistema, tá bom? Então vamos lá. Desempenho ruim do sistema. A instalação pode não operar de forma eficiente, levando à perda de energia que se reflete em um aumento na conta de luz. Foi o que aconteceu na casa de um cliente, lá em Niterói, aqui no estado do Rio de Janeiro. O que aconteceu? O pessoal da concessionária pegou o neutro, pessoal, o neutro da saída do medidor e colocou no aterramento. O cara estava usando o aterramento como neutro. Melhor falando, o cara estava usando o aterramento lá como neutro. Depois que eles mexeram, o cara estava pagando 120, 130 reais de luz. Depois que os cabacinhos, o novato, mexeram lá, trocaram o medidor dele, a conta de luz dele foi para 900, quase R$1.000. Para vocês terem uma noção do tamanho que a resistência aumenta o consumo de luz, consumo de energia. Quando eu cheguei lá para fazer a vistoria, que eu fui lá particular, que ele me ligou, fui indicado também, constatei que os caras tinham pegado o neutro da saída, ao invés de ligar direto para o disjuntor, não, eles pegaram, ligaram no aterramento. Passou primeiro no aterramento, depois foi para o neutro. E com isso a conta do cara disparou. Parece que eles já fazem isso de sacanagem, né? Mas não vamos julgar. Então é isso. E estamos falando do aterramento TT, dos contras do aterramento TT, para quem está chegando agora no vídeo. Tá bom, meus amigos? Consumo altíssimo, aumenta 80% no seu consumo de energia, né? Esse é um problema que, assim, eu encontro bastante aqui no estado do Rio de Janeiro, quando eu vou fazer minhas vistorias. Problemas no aterramento TT, tá, pessoal? Resistência do solo. Vamos falar agora da resistência do solo. O sistema TT depende de um aterramento local excelente e de baixa resistência para funcionar corretamente, tá, meus amigos? Algo que nem sempre é fácil de obter ou manter, porque depende muito do solo, tá? No caso do amigo aqui, dessa residência, o solo dele aqui tem muita umidade. Isso aqui era um mangue, isso aqui foi aterrado. Então não é propício, não é aquele solo arenoso, sabe? Duro, como tipo assim, como é que eu posso explicar para vocês? Não é aquele solo como aquele solo lá do Nordeste, que é um solo bem, sabe, firme. Em algumas partes do Nordeste, o solo, tu mete uma picareta lá, meu amigo, que a faísca voa. Pim! Chega, dói o braço para tu cavar um buraco. Entendeu? Aqui não, o terreno dele não é propício fazer um aterramento TT. E eu nem aconselho, né, pessoal? Então vamos lá. O que eu acabei de falar para vocês aqui. Fuga de corrente no medidor do amigo lá de Niterói. Era o que estava acontecendo e com isso aumentou a conta de luz dele. Em um sistema TT, a terra é o caminho de retorno para correntes de fuga. Tá, meus amigos? Presta bem atenção a isso. Principalmente vocês iniciantes. Tá bom? Vou repetir. Em um sistema TT de aterramento,
a terra é o caminho de retorno para correntes de fuga. Se o aterramento for ineficiente, acabei de falar para vocês aqui, mal feito, um aterramento mal feito, sem você ter um aparelho para fazer a medição da resistência, que é o terrômetro. É uma coisa que poucos têm, que é um aparelho caríssimo. Como eu falei em outros vídeos aí, eu paguei 20 e tantos mil reais em um. Hoje eu tenho porque eu teria parcelado num cartão de um engenheiro amigo meu. Né, pessoal? Parcelei aí em 300 milhões de vezes. Mas enfim, vamos voltando aqui ao assunto. Aterramento TT mal feito. Olha só. Se o aterramento for ineficiente, resistência alta ou instável, o que é que acontece? Essa corrente não tem um caminho fácil para sair e pode circular pela instalação, causando perdas de energia e, consequentemente, o aumento do consumo. Foi o que aconteceu lá em Niterói, meus amigos. Tá bom? Por isso que a conta de luz do amigo lá foi lá para cima, né? Por conta desse tipo de procedimento. Desempenho ruim do sistema. Eu acho que eu já li isso aqui para vocês. A instalação pode não operar de forma eficiente, levando a perdas de energia que se refletem em um aumento na conta de luz. Tá, pessoal? O que eu comentei aqui do relógio do amigo lá de Niterói. Tá bom? Mesmo que o consumo dos eletrodomésticos em si não mude. Meus amigos, então, enfim, é isso. Por essa razão, eu não recomendo o aterramento TT. Tá, pessoal? Eu recomendo para quem sabe fazer, e eu vou ensinar aqui no vídeo, em um próximo vídeo, como fazer um aterramento TT. Perdão, meus amigos. Como fazer o sistema de aterramento TNS. Tá bom? É o melhor aterramento para você estar fazendo aí em residências, comércios, tá bom? E até mesmo pequenos prédios, apartamentos aí, dependendo de cada situação, tá bom? De cada ocasião. Meus amigos, então é isso daí, tá bom? Fico por aqui, tá bom? Seu Celso, quer dar uma palavrinha não? Dar um reforço aqui? Tá bom então. Pessoal, vou ficando por aqui hoje, tá bom? Mais uma vez eu reforço aí para vocês. Pessoal, sejam honestos. O crime não compensa, tá bom? Como eu já falei e repito, sejam honestos. O crime não compensa, nunca vai compensar. A melhor coisa da nossa vida é a gente colocar a cabeça no travesseiro, dormir tranquilo e acordar tranquilo. Saber que você tem a consciência limpa. Saber que você tem, sonhos a realizar, mas você vai chegar lá de uma maneira honesta e que não vai prejudicar ninguém e que você só tem a ganhar com isso. Tá bom, pessoal? Então é isso daí. Meus amigos, forte abraço a todos. Fica todos na paz. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, familiares de vocês. E quero desejar também aqui um feliz Dia dos Pais aí atrasado, que eu passei Dia dos Pais trabalhando, meus amigos, porque a correria é grande, tá bom? E que Deus abençoe a vida de cada um pai, quem é pai e mãe, quem é mãe e pai, tá bom? Tem muita gente aí, homens, falando de homens que são pais e são mães de seus filhos, como é meu caso, tá bom? Eu sou pai e mãe do meu pequeno hoje, que é o caçula que mora comigo, tá bom? E mulheres também, que faz o papel aí de mãe e de pai dos seus filhos, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e sigam a vida de vocês de cabeça erguida e com honestidade. Isso vale muito a pena, pode ter certeza. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus, até um próximo vídeo, meus amigos!